Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Porque só alguns médiuns podem usar o pó de pemba ou até mesmo pemba e alguns outros rituais de Umbanda. Bom, dentro da Umbanda, nós utilizamos em alguns específicos rituais, viu que eu inverti, né? Como eu falei, rituais específicos, enfim. Em alguns rituais específicos, nós temos o mesmo conceito da direção de carro, da habilitação, da CNH. Você precisa conhecer, a pessoa precisa conhecer um conjunto de regras, são as regras do trânsito, precisa ter experiência com o instrumento de trabalho, que é o carro, a moto, o caminhão ou o ônibus, e precisa passar por uma prova de habilidades. Então requer estudo teórico, exige também uma certa quantidade de exames físicos, saber se você enxerga direito, se você tem força necessária para fazer uma curva, para puxar o freio de mão, coisas nesse sentido, e também uma prova de habilitação, ou seja, alguém vai analisar se você é capaz de dirigir um carro, caso contrário, você pode matar alguém. Pode pemba é a mesma coisa. Você precisa de um conjunto de teoria, você precisa de uma experiência de vida, uma experiência também dentro do terreiro, e você precisa de um ritual iniciático que também se trata de uma prova de habilidade e um tempo necessário para que você execute isso supervisionado por um mestre, ou professor, ou sacerdote, ou dirigente, depende de como a sua tradição transmite este ritual, transmite a pemba para as pessoas. Cada tradição tem uma forma. Por essa razão, você só tem alguns médiuns que usam o pó de pemba, a pemba. Alguns médiuns usam as pembas brancas, outros usam todo o conjunto de pembas, porque já passou pelo processo para a utilização da pemba. O pó de pemba, ele tem a característica de, quando soprado, ser levado junto com o vento e entrar em qualquer lugar, ou seja, através do ar, ele vai até onde for necessário, se impregnando em todos os locais, e assim modifica o ambiente, modifica a pessoa, permanece ali com ela ou com aquele ambiente, ou até mesmo ao local em que se está pensando, projetando. E esse hálito que produz vida, que transmite as palavras, as rezas, tudo aquilo que modifica a pessoa por dentro e o mundo que está ao seu redor, através do pó de pemba, através do sopro. Samborê ou sambolê, depende de algumas grafias que você coloca. Para que seja utilizado, você precisa disso. Então temos as divisões daqueles que já são iniciados daqueles que não são iniciados. Como temos a divisão daqueles que não tiraram a CNH, daqueles que tiraram a CNH. Temos a divisão também as pessoas que não são médicos ou médicas, e as que são advogados, enfermeiros, qualquer habilidade necessária para coisas específicas e que só depois de um certo processo de estudo, análise, prova e habilitação pode praticar. São coisas que nós temos na Umbanda, que também tem na sociedade. Nada demais. Existem algumas pessoas que dizem, olha, faz, depois se não der certo a gente vai corrigindo, mas usa. Eu não sou adepto para tudo isso. Para algumas coisas, sim. Pemba, pó de pemba, para mim, é uma dessas coisas, da mesma forma que pólvora. Mesma coisa que pó de pemba, somente pessoas iniciadas. Iniciação é estudo, práticas e prova. E não é universidadezinha, vamos lá, estudo, vamos ter um cursinho de pólvora. Não é isso. O estudo é as regras da utilização da pólvora, a observação do mestre utilizando a pólvora, as perguntas dos porquês fez isso ou fez aquilo, a análise, parar para pensar, refletir sobre
a própria pólvora, sobre os processos da pólvora, sobre aquilo que acontece quando faz, onde pode, imaginar as aplicações, isso é estudo. E assim, a iniciação, a habilitação para passar a ter a mão de fogo, a mão de pólvora, como você chama aí. A mesma coisa a mão de pemba. Sem esse processo, que nós chamamos de iniciação, não tem como utilizar. É preciso responsabilidade. Nós estamos tratando com a vida das pessoas. E elas confiam em nós. A Umbanda confia em você. Então confiamos que você estude, passe pela experiência adequada e aplique de forma correta, para não existir aí esses absurdos dentro da Umbanda que nós, obviamente, não concordamos. Clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adério Simões a sua luta permanente por conhecimento. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau. Joinha.